Olá, pessoal. É uma noite muito agradável, não é verdade? O melhor coral do mundo se apresentou aqui hoje. Foi muito bom, não é verdade? Vocês também ficaram com vontade de cantar, não é verdade? Muito obrigado. Ultimamente nós temos conversado sobre 2 Reis capítulo 7. Hoje também vamos falar sobre 2 Reis capítulo 7. Irei ler a partir do versículo 1. 2 Reis capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu irei ler. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Li até o versículo 2. Pessoal, nós, durante a nossa vida espiritual, para falar a verdade, nós desejamos que tudo seja melhor do que os outros na nossa vida, né? Mais ricos, que nós sejamos bem-sucedidos, não é verdade? Mas existem momentos que o Senhor, Deus, empobrece o nosso coração, humilha o nosso coração, nos permite necessidades, né? Faz esse trabalho. Então, quando nós lemos a Bíblia, por mais que aparentemente seja uma história, aqui, Eliseu, o homem de Deus, ele disse: amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Se Deus está falando disso, dessa forma, por meio de uma pessoa, vai acontecer. Só que o que o capitão do rei está dizendo? Ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia suceder isso. Só pensando um pouco nessa história aqui, é bem interessante. Naquela época ali tinham os soldados, né, sírios que estavam rodeando a Samaria. E o pessoal que estava dentro da cidade de Samaria não podiam sair. A cidade de Samaria, assim, ela era rodeada por um alto muro, então os sírios não podiam entrar, mas se o povo saísse, eles estavam rodeados pelos sírios, que eram muito mais fortes, então morreriam. Então estavam presos ali na cidade de Samaria, só que o problema é que não tinha local para poder cultivar a comida, né, plantar o alimento. Então passou 1, 2 meses, e passando assim 1, 2 anos, não tinha mais como, né, ter alimento ali dentro, então as pessoas estavam morrendo de fome. Mas, naqueles dias, o Eliseu, o profeta de Deus, diz: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, por muito tempo, por não poder ali cultivar o alimento, por não poder ter a comida, né, chegou a um ponto de fome tão extrema que as mulheres estavam cozinhando seus filhos. Então eles tinham essa grande dificuldade, mas o que o homem de Deus disse? Amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. É mais ou menos assim, pessoal. Um produto de R$100 hoje caiu para R$3, né? Por um exemplo. Então, estavam todos morrendo de fome, a pobreza estava extrema, todos ali naquela fome extrema. Só que aparece ali o homem de Deus, Eliseu, dizendo: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, o preço ficou 1 para 10 mil. Uma parte de 10 mil. Não parecia ser possível, mas
Todos, no coração, esperavam que isso acontecesse. Ah, então meu filho poderá comer. Quão bom seria se ele pudesse comer. Aí começaram a ter essa expectativa ao escutar essa voz. Só que aí vem o capitão do rei. E ele fala, por mais que Deus abra janelas no céu, como poderá suceder isso? Pessoal, naquela noite, Deus fez um grande trabalho ali perante os soldados sírios. Aqueles 4 leprosos que estavam sentados à frente de Samaria. Só tinha, antigamente, né, por não poderem viver juntos, os leprosos viviam assim, separados. Tinha ali o canto, né, dos leprosos. Então, as pessoas, né, que, por exemplo, tinham uma pessoa leprosa na família, já que não podiam ver junto, né, levava a comida para ele, levava as coisas que ele precisava, mas não podia conviver junto. Só que, já que a cidade de Samaria estava em fome, se as próprias pessoas da cidade estavam passando fome, quem iria levar a comida para o leproso? Então, os leprosos, assim, de tanto esperar, já que ninguém levava comida ali, eles foram até a porta da cidade. Se fosse antigamente, né, eles poderiam ter um convívio ali com a doença, porque as pessoas ainda cuidavam deles dessa forma indireta, né? Só que ninguém mais tinha comida para dar a eles também. Então, eles, não sabendo o que havia acontecido, foram ali à porta da cidade, só que não sabemos quanto tempo, né, depois das pessoas ficarem presas lá, só que eles viram que a cidade estava morrendo também. Porém, Deus deu um pensamento no coração desses leprosos. Olha, se nós permanecermos aqui, nós iremos morrer de fome. Então, por que ficar aqui? Quem vai trazer comida para nós aqui? O que nós estamos esperando? É melhor nós irmos nos render aos sírios. Porque lá, pelo menos, tem comida. Vamos, no mínimo, pedir comida. Vamos, pelo menos, sentir o cheiro. Então, eles começaram a ir para o arraial dos sírios. Mas o que o homem de Deus disse? Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 cevada por um ciclo. Pessoal, isso aqui não é astúcia ou inteligência de alguém. Isso aqui é uma profecia. Então, sabe, Eliseu, ele disse, pessoal, me escutem, olha, Deus, ele disse assim para mim, que amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 cevada por um ciclo. O quê? Por um ciclo? Agora está 1000 ciclos o preço. Um ciclo. Só que o capitão do rei, ele disse, mas nem que o Senhor abra uma janela do céu, isso vai acontecer. Ou seja, era muito impossível. Só que aí o homem de Deus, Eliseu, diz, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, naquela noite, os 4 leprosos, né, foram ali à porta de Samaria, começaram a gritar, oi, eu tenho algo a dizer, não tem ninguém no arraial dos sírios e tem muita comida lá. As pessoas ficaram tão felizes. Ah, o quê? Vamos lá ver. Vamos ver o que tem no arraial dos sírios. O capitão falou, para de falar besteira. Com certeza, os sírios, sabendo da nossa fome, estão escondidos e irão nos atacar. Então, seja o capitão ou o próprio rei, que estavam ali também recebendo a graça de Deus, estavam impedindo o povo de ir à comida, falando, não, os sírios estão ali escondidos, eles vão nos pegar.
foi perante a mesma voz do servo de Deus. Só que tiveram pessoas que, uau, Deus irá nos permitir a graça, amanhã nós teremos comida. Vamos vender o que nós temos hoje, vamos comprar amanhã. Olha aqui, ó, eu tenho um pouco de comida que eu escondi. Eu acho que dá uns 5 punhados. Vamos fazer o seguinte. Ó, vamos encher a barriga hoje e o resto que sobrar, vamos vender enquanto ainda tá caro. Eu acho que os sábios fariam isso. Deus, em seus corações, para dar consolo, força, sabe, eles podem comer o que eles têm agora, sabe? Deus permitiu essa bênção para eles poderem fazer isso. Mas o capitão do rei dizia, não. Por mais que Deus abra uma janela no céu, isso não vai acontecer. O rei dizendo, não, os sírios estão ali esperando a gente, eles vão nos matar. O capitão do rei, no dia seguinte, ia ficar passando fome no dia seguinte, no outro dia, no próximo mês, no próximo ano. Só que as pessoas do povo escutaram a voz de Deus. Então, chegando ali, no arraial dos sírios tinha muita comida. Entraram na cidade. Aí, quando voltaram com aquele monte de comida na cidade, viram no portão novamente o rei, aquele capitão, aquele cara mau, nem acredita, nem deixa os outros ir. E aí mataram ele, né, pisoteado, foram pra cima dele. Pessoal, lendo a Bíblia, eu tenho algo que quero falar a vocês. Eu nasci em 1944 e em 45 a Coreia do Sul foi liberta da colonização do Japão. Depois que o Japão colonizou a Coreia, com o intuito de colonizar também a China, eles atacaram a China. Os americanos alertaram, parem de ficar causando guerras, por que tantas guerras? Os japoneses chamavam os americanos de narigudos. Nós estamos fazendo nossas guerras, o que isso tem a ver com vocês, seus narigudos? Os Estados Unidos ficou muito bravo. E já que no Japão não tinha produção ali de ferro, eles compravam, né, ferro dos Estados Unidos para poder produzir suas armas, espadas, tudo mais. Então, os Estados Unidos parou de exportar tanto metais quanto petróleo, né? Então, eu não sei porque eu era pequeno, mas isso aqui é o que eu escutei dos meus pais. Então, eles falaram que os japoneses começaram a roubar todos os talheres, né, aqui da Coreia. E desde então se começou esse costume de comer com talheres de madeira. Os japoneses ficaram muito irados, né, pelos Estados Unidos pararem de exportar o metal para eles. Então, o Japão chamou um general ali chamado Yamamoto. Ele falou, reúne todos e vamos atacar os Estados Unidos. Só que esse general, né, Yamamoto, ele havia estudado em Harvard nos Estados Unidos. Ele conhecia os Estados Unidos. Só que ele, né, o Japão já havia dominado a Coreia, estava muito forte nas guerras, então enxergaram o Japão de forma muito, assim, medíocre, né? Então eles decidiram, vamos atacar os Estados Unidos. E Yamamoto, ele conhecia os Estados Unidos. Então Yamamoto, ele falou assim, olha, se nós atacarmos o Japão, nós iremos fracassar. Então, o governo japonês, ele falou, do que vocês estão falando? Isso aqui é uma ordem, Yamamoto. Ataca os Estados Unidos. O general Yamamoto, ele foi até os Estados Unidos de avião. E
tinha alguns aviões que estavam indo para Pearl Harbor ali nos Estados Unidos. Só que invadiu um avião sem avisar nada ali a aeronáutica americana. E aí, vários aviões americanos foram atacados naquele dia. Esse avião foi ali para Pearl Harbor e começaram a atacar. Então lá em Pearl Harbor acenderam as sirenes ali de emergência. Só que por confusão, né, as pessoas falaram: "Não, tudo bem, é um avião nosso, é um avião nosso". E aí derrubaram, né, um porta-aviões ali de Arizona. Então os japoneses ficaram comemorando: "Ah, derrubamos os Estados Unidos". E o Japão, né, ficou comemorando isso enquanto os Estados Unidos ficou completamente irado. E aí não muito tempo depois, em Okinawa, havia chegado um porta-aviões, né, americano. E desse porta-aviões enviaram 3 aviões B-29. Esses aviões subiram, um se direcionou para Tóquio, outro para Hiroshima, outro para Nagasaki. Chegaram ali nos seus destinos e eles anunciaram a base: "Chegamos ao nosso destino". E lá da base disseram: "Qual a porcentagem de nuvem em Tóquio agora?". Então o avião que estava lá em Tóquio, eles falaram: "Ó, tem 70%". Só aquelas bombas nucleares, já que ela cria aquele cogumelo com a explosão, o avião que enviou a bomba acaba sendo queimado também. Por isso eles têm que lançar a bomba de um lugar muito alto. Então não tem como fazer isso se tem muita nuvem. Qual a quantidade de... Qual a porcentagem de nuvens em Tóquio? 70%. Não, em Tóquio não dá. Ei, Nagasaki, câmbio. Sim, Nagasaki, câmbio. Qual a porcentagem de nuvens? 60%. 60% não tem como, não são condições apropriadas para lançar aquela bomba. Ei, Hiroshima, câmbio. Estão me escutando? Sim, aqui é de Hiroshima, câmbio. Qual a porcentagem de nuvem? 30%. Depois de um pouco tempo, veio uma ordem. Vamos atacar Hiroshima. Os outros 2 aviões podem voltar para a base. Então, o avião que havia se direcionado para Tóquio deu uma volta e voltou para o porta-aviões. Aquele que foi para Nagasaki deu uma volta, voltou para o porta-aviões. Naquele dia, era o dia de menor porcentagem de nuvem ali em Hiroshima. Se tivesse essas condições em Tóquio, Tóquio teria sido completamente destruída. O avião de Tóquio voltou lá junto com o avião de Nagasaki, né, para o porta-aviões. Só que aquele avião que havia ido para Hiroshima abaixou a altitude. E aquele avião passando ali por Hiroshima buscou o ponto de explosão para a bomba. E depois subiu, elevou muito a altitude. Então, os que estavam planejando por 3 meses já haviam, né, em uma maquete meio que planejado, né, feito o desenho ali de Hiroshima e planejado onde seria esse ataque. Então, calcularam, né, velocidade do vento, a altura, e eles
lançaram a bomba e saíram. Aquilo explodiu, né? E aquele cogumelo de fumaça e fogo tomou conta ali da cidade. As pessoas que estavam naquele avião, né, tiveram que fechar seus olhos e um deles tirou uma foto. No Japão, do nada perderam a comunicação com Hiroshima. Também, do nada, não tinham mais acesso a Hiroshima. Será que teve alguma enchente? Aconteceu alguma coisa? Mas, aquele avião que havia feito, né, o ataque em Hiroshima, quando voltou para o porta-aviões, eles fizeram, né? Eles revelaram a foto na base ali e fizeram meio que tipo um panfleto. E eles começaram a anunciar: isso é a explosão que nós fizemos em Hiroshima. No dia seguinte, né, as pessoas que estavam em Tóquio estavam saindo para trabalhar e estava caindo alguma coisa do céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha ali. E era aquele papelzinho. Quando eles viram, quase desmaiaram. Porque a bomba atômica que eles só escutaram como um rumor, havia explodido em Hiroshima. As pessoas que iriam embora, né? Todos voltaram para suas casas ali, estavam indo trabalhar, voltaram para suas casas, pegaram suas crianças e começaram a se esconder nas montanhas. E a casa presidencial ali, japonesa, foi até a imprensa, se ajoelharam e disseram: nós, japoneses, a nossa nação, nos rendemos. Por favor, parem com a guerra. Pessoal, tremeram. Todos estavam fugindo de Tóquio. Foi um grande escândalo. Uma bomba destruiu, sabe, o Japão naquela época. Isso foi em 1945. Eu nasci em 1944. Assim que eu nasci, um ano depois, né, um ano depois que eu nasci, nós fomos libertos do Japão. Então eu tava lá, como se eu estivesse ali proclamando a liberdade. Dia 15 de agosto de 45, a Coreia do Sul foi liberta do Japão. Foi um sonho naquela época. Pessoal, vocês estão hoje tendo a vida de cada um de vocês. Mas naquela época, o Japão, que era tão perverso e bem-sucedido, ninguém podia prever o que o Japão iria fazer. Em Hiroshima, aquele monte de casas, tudo sumiu, tudo aquilo desapareceu. Ficou uma casa que era feita de aço, né? Hoje ali é meio que um museu do que aconteceu em Hiroshima. Desde então, a Coreia do Sul foi liberta do Japão. Nós fomos libertos. Nós, naquela infância, tinha uma música muito famosa naquela época. Se não for a liberdade, preferimos a morte. Eu lembro que era bem famoso. Pessoal, o mundo, nós não sabemos, sabe, nada deste mundo. Cada um tem o seu saber, o seu conhecimento, mas comparado ao que realmente tem no mundo, é nada. Só que as pessoas vivendo nesta vida, neste mundo, não sabem que existe um Deus que está, sabe, conduzindo todas as coisas. As pessoas não sabem como é Deus. Então, durante a nossa vida, passamos por certas tribulações, certas dificuldades. Estamos, sabe, buscando conhecer esse Deus.
Só que pessoas inteligentes, que vivem bem, não sabem sobre Deus. Por isso, em vez de crer num Deus, é maior a autoconfiança em si próprio. Só hoje vendo na Bíblia. O que Deus falou por meio do profeta Eliseu? Ouve a palavra do Senhor. Diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Só quão bom é isso? Amanhã, aquilo que hoje custa 10 mil ciclos vai custar um ciclo. Ou seja, vai ficar cheio de alimento. Ao escutar aquilo, todo o povo, uau, uau! Agora nossas crianças vão poder comer, nós poderemos se alimentar. Eles vão gostar. Mas, o que o rei disse? O que o comandante do rei disse? Ah, pode abrir uma janela no céu, que isso não será capaz. Por quê? Ele está bem, ele está comendo. Os outros, nem que seja mentira, quer uma esperança, sabe? Nem ao menos que seja uma mentira, mas imagina a esperança que eles gostariam de ter no coração. Ah, vamos comer o que temos hoje e pode vender o resto. Amanhã vai ser um ciclo, a gente vai comer muito mais, a gente vai comprar muito mais, não é verdade? Então, quem creu naquele dia, cozinhou, encheu a barriga com o que tinha, só que o capitão, pode abrir uma janela do céu que isso não vai acontecer. O profeta Eliseu, ele disse, tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que aparece aqui em 2 Reis capítulo 7? Pessoal, o povo estava morrendo de fome, buscando a graça de Deus, esperando a ajuda de Deus. E num certo dia, o profeta de Deus, ele diz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, estas horas mais ou menos, dar-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O quê? É verdade? Muito obrigado, Deus! Foi para casa. Querida, o que nós temos de comida? Pode fazer, vamos comer. Amanhã a comida vai estar barata. Estavam gratos. Só que o comandante do rei, o capitão do rei, o quê? O Senhor pode abrir uma janela do céu, isso não vai acontecer. Só como assim? Se Deus abrir uma janela, se ele quiser, ele abre uma janela do céu e faz acontecer. Só que no coração dele, não. A gente está passando fome, então o povo lá dos sírios estão escondidos, quer nos enganar para nos matar. Então, aquelas pessoas que enxergam a palavra de Deus de forma negativa, têm essa imensa diferença daquelas que enxergam a palavra de Deus de forma positiva. Pessoal, meu nome, vocês sabem, né? Pastor Oksu Park. Nasci em 1944. No ano seguinte ao meu nascimento, nós fomos libertos do Japão. Em 45. Em 1950, depois de 5 anos, né, de sermos libertos do Japão, fomos obrigados a passar uma guerra. A Guerra das Duas Coreias. E foi tudo horrível. Foi miserável aquela guerra. Não tenho palavras para expressar quão horrível foi. Nós tivemos que ir para outro lugar. Nós havíamos... Seul havia sido tomado. Eles haviam chegado ali na entrada de Sonsan. E esses invasores mataram os porcos que nós tínhamos. Minha mãe estava tentando impedir lá, eles começaram a matar os porcos a tiros, né? Minha mãe foi empurrar eles e eles empurraram minha mãe caiu no chão. Eles mataram os porcos. E ainda mais, eles fizeram a comida, comeram a carne e pra gente só deu o caldo. Foi uma época muito difícil. Passamos muita fome. Mas uma coisa realmente gratificante é que se não fossem realmente os soldados americanos,
nós pertenceríamos hoje à Coreia do Norte, estaríamos sendo liderados pelo Kim Jong-un. Pessoal, imagina uma pessoa de terceira idade, ele pode cochilar. Só que só de cochilar ele mandava matar. Ele também cochila. Ele nem considera a vida de uma pessoa como vida. Matou primos, familiares. Pessoal, as pessoas não sabem disso e ainda mais tem pessoas que defendem a esquerda, o comunismo. São coitados. Só nós vivemos muito difícil naquela época. É uma vida muito difícil. Quando nós éramos pequenos, nosso desejo era isso. Tudo bem, nós iremos passar fome, ver essa vida miserável, mas a próxima geração, vamos trabalhar para que eles não passem por isso. Eu sou de 44. Sou todos dessa época. Temos o mesmo pensamento. Nós passamos fome, mas nossos filhos não. Vamos alimentar bem nossos filhos. Vamos colocar carne na sopa deles, vamos fazer com que eles tenham comida. Nós passamos muitas dificuldades. Depois que acordávamos pela manhã, nós víamos um monte de cadáver que morreu de frio. Pessoal, as pessoas não morrem pela fome. Depois de muito tempo passando fome, eles perdem a imunidade do corpo, ficam sem força. Então qualquer coisinha mata eles. Eu vi muitas pessoas mortas de frio na rua. Nós também fomos assim à beira da morte. Naquela época, nós pensávamos, nós passamos fome, mas nossos filhos, nossas filhas não irão passar isso. Todos da minha época pensaram dessa forma. Pessoal, hoje em dia, se fala isso para umas crianças, nossa, por que você não comeu um miojo? Peça, eles são muito abundantes. Ai, comi um negocinho ali. Não dá nem para responder. Você só fala, verdade, né? Tá bom. Mesmas pessoas. Mas o capitão, ele tem mantimento. O rei também tem mantimento. Por isso, o que o capitão disse? Mas que Deus abra uma janela do céu. Isso não vai acontecer, né? Com a arrogância do coração. O capitão, o rei que estavam vivendo bem, podiam falar isso. Mas a questão é que eles não humilharam seus corações diante de Deus, sabe? Não buscaram a ajuda de Deus, por isso não enxergaram também a ajuda de Deus. O quê? Que? Isso aí não faz sentido. O que o rei disse? Ah, isso aqui com certeza é a estratégia dos sírios para nos atacar, porque eles sabem que nós estamos passando fome. Eles estão escondidos para nos atacar. Eles negavam a palavra de Deus, enxergavam de forma pessimista a palavra de Deus. Quem fazia isso? Aqueles que, pela sua condição, tinham mais motivo de confiar em si próprio. Pessoal, isso é infeliz. Isso é infelicidade. Só, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sim, vocês também, quando estão bem-sucedidos, a vida está boa, ficam arrogantes, desprezam a palavra de Deus e começam a seguir os métodos do seu próprio método. E muitas pessoas dessa forma acabam partindo de Deus, indo para um caminho de fracasso. A Bíblia nos mostra isso. Eu sou pastor, gente. Sou pastor e li muito a Bíblia. Desde a minha infância, passei muita fome. Ontem também, né? Da última vez eu comentei isso. Meu pai teve que auxiliar na guerra, meu irmão foi recrutado para a guerra, minha mãe faleceu. E a minha irmã mais velha tinha 15 anos, a outra 13, eu 8, meu irmão 4 anos. Não sabíamos o que comer. Numa certa noite, assim,
Havíamos passado fome, jejuado por todo dia por não ter o que comer. Nós não tínhamos o que comer no dia seguinte. Enquanto dormíamos, a minha irmã, de tanta tristeza, ela viu a gente dormindo e começou a chorar sozinha. Nós acordamos com o choro dela e começamos a chorar todos juntos. Pessoal, a guerra é uma coisa medonha. Essa vez teve o ataque da Rússia, né, contra a Ucrânia. E a Rússia está quase fracassada agora. Só qual a intenção? O que eles querem ganhar? Por que causar guerras? Só um terço de todas as crianças ali da escola onde eu frequentava eram órfãos, de pai e mãe. Realmente, naquela época, dificuldade, pobreza, frio extremo, as roupas não eram boas, muita fome. Quando penso hoje, comparo aquelas épocas, pessoal, hoje nós vivemos muito bem. A graça de Deus é muito gratificante. Nós vivemos muito bem. O nosso país não é o mais rico do mundo, mas a qualidade de vida dos coreanos é um dos melhores do mundo. Tem outros países que sim, têm mais dinheiro do que a Coreia, porém a qualidade de vida dos coreanos é alta. Vivemos muito bem. Mas já que o nosso coração está alto, temos que receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas já que está possível comer, beber, sem nenhuma preocupação, quando se escuta a voz de Deus, pessoal, as pessoas naquela época com a fome estavam esperando uma voz de esperança, mas nem que não fosse verdade. Não, mas isso aqui é mentira. Os sírios estão escondidos em algum lugar, eles vão nos matar. São pessoas que enxergam a palavra de Deus de forma pessimista, de forma negativa. A Coreia do Sul, pessoal, hoje vive muito bem. E tem muitas pessoas que enxergam a palavra de Deus dessa forma. Nós também, muitas vezes, enxergamos a palavra de Deus de forma pessimista, negativa. Só depois que a minha mãe faleceu, vivemos uma vida muito difícil. Eu fui aos Estados Unidos, na Alemanha, e me encontrei com o norte-coreano. Oi, tudo bom? E eles falam assim, olha o Im Soo-kyung lá. Eu falei, senhor, para de falar sobre isso. Nós nos encontramos assim, quão difícil ia acontecer. Você vai falar de política. Se for falar de política, eu também tenho que questionar. Vocês mataram meus porcos. O pessoal do seu lado lá comeu a carne que era minha e nós tomamos só o caldo. Cadê o porco agora? Pessoal, nós chegar até a Nakton, ao rio de Nakton. Estávamos ali fugindo, né? Como refugiados ali. Só que chegamos ali no rio de Nakton. Só que nós estávamos no lado onde os norte-coreanos estavam entrando. Então, do outro lado, os sul-coreanos estavam pensando que nós éramos inimigos. E não tem como a gente sair gritando, ai, sou eu! Do nada, sabe, vinha assim mísseis. E um desses mísseis acertou próximo do local que nós estávamos. Estávamos ali atravessando, né? Quase ali pegou, coisa de assim, 20 centímetros. Nós, com medo, eu acabei adoecendo. Quando eu percebi, meu pai estava me carregando no colo. Nós havíamos atravessado e no outro lado estavam sem guerra, né? Podíamos ficar ali como refugiados.
Pessoal, tiveram momentos que poderíamos ter morrido, mas pela graça de Deus vivemos. Só que por não enxergarmos esse Deus com os nossos olhos, mesmo lendo na Bíblia, por causa do nosso pensamento, não conseguimos entender o coração de Deus. Só que lendo uma vez, duas vezes, continuamente a Bíblia, nós enxergamos o coração de Deus. Vendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, lendo continuamente a Bíblia. A Bíblia é muito bom, pessoal. Só eu já disse isso, né? Antigamente, quando lia muito a Bíblia, livros que eram muito divertidos, lia até 3 vezes. Só que na quarta era impossível ler. Só que a Bíblia, posso ler 10, 20, 100 vezes, ainda é muito bom. Eu pude crer nessa verdade, na palavra de Deus. Então, Jesus Cristo morrendo na cruz por mim, recebeu no meu lugar o castigo que eu deveria receber. Então, é certo que meus pecados foram lavados. A Bíblia fala que meus pecados foram lavados, então eu criei na remissão dos pecados. Hoje, muitos pastores aqui da Coreia, eles sabem, Jesus Cristo morreu pelos pecados. Eles louvam, que feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados. Aí na hora da oração, Senhor, eu sou um pecador. Não faz sentido o que eles falam. Está errado. Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados na cruz. Não foram vocês. Foi Jesus que fez. Por isso vocês não são pecadores. Deus falou que vocês são justos. Então nós cremos na palavra de Deus. Só isso. Só que muitas pessoas, por não saberem disso, leem a Bíblia, escutam a palavra de Deus, mas creem no pensamento que Satanás coloca. Por isso eles falam, não, eu sou pecador. Mas o que a Bíblia diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Com certeza, pecamos. Mas Deus falou que nós somos justos. Ser justo quer dizer que não tem pecado. Por quê? Sim, cometemos muitos pecados, mas Jesus Cristo foi castigado por esses pecados e pagou por todos eles. Por isso Deus não se lembra, ao menos se lembra dos nossos pecados. Sabe, tem um louvor assim, pecador, teus pecados, Deus já não se lembra mais. Só, na Bíblia fala isso, é incrível. Se nós entrarmos ali no conteúdo da Bíblia, só, eu falo sobre essas coisas, prego sobre essas coisas, enquanto todos os outros pastores aqui da Coreia falam que são pecadores. Aí eu mostro Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, pessoal? Deus diz que eu sou justo, pessoal, que eu fui justificado. Deus é o juiz. Se Deus diz que somos justos, é certo que somos justos. Amém? Deus diz que somos justos, então somos justos. Só, quando vocês não sabiam disso, também afirmavam que eram pecadores, não é verdade? Ai, perdoe o pecado desse pecador, não é verdade? Antes de falar, Senhor, perdoe meus pecados, Deus já havia perdoado. Jesus Cristo, quando morreu pelos nossos pecados, nós aceitamos isso no nosso coração se une com o que Deus diz. O Espírito de Deus passa a habitar no nosso coração e o Espírito Santo nos permite
compreender aquilo que a Bíblia nos passa sobre o coração de Deus. Se não fosse isso, pessoal, eu também sou incapaz de pregar a palavra. Sabe, as pessoas ficam surpresas do conteúdo bíblico da nossa igreja. Eu sou reconhecido mundialmente por causa disso, mesmo não sendo ninguém. Só sou muito feliz. Meus pecados foram lavados. Meus pecados foram lavados. Parece um sonho afirmar isso. Eu não fiz nada para isso. Eu não roubei. Eu roubei muito, eu menti muito, fiz muitas coisas erradas na minha vida. Mas Deus diz, eu não me lembro dos seus pecados. Pecador, teus pecados já não se lembram mais. Pecador, teus pecados já não se lembram mais. Muitas pessoas hoje, mesmo tendo Jesus Cristo morrido pelos nossos pecados, eles falam, Senhor, eu sou um pecador. Tem muitos que fazem isso. Tem muitos pastores que ensinam isso. Essas pessoas, quando chegarem diante de Deus, pessoal, vai ser um escândalo. Pessoal, não importa o que vocês achem, deixe a palavra de Deus entrar. Creio na palavra de Deus. Por mais que eu cometi pecado, se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Esse é o verdadeiro homem de Deus, que crê em Deus. Não, Deus falou que eu sou justo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus falou que eu sou justo. Oxo Park, esse que na sua infância pecou tanto, mentiu tanto. Se Deus falou que eu sou justo, eu sou justo. Eu também sou justo. Meus amigos, quando me escutaram falando isso, pá, tá de brincadeira. Eu conheço esse cara e vem falar que não tem pecado. Não faz sentido, mas se Deus está afirmando, faz sentido. Amém? Só dentre vocês ainda vocês acreditam ser pecadores? Levante o braço. Tem ninguém? Por quê? Sim, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, lavou todos os nossos pecados. Crer nisso é crer em Jesus. Pessoal, ir lá na igreja e ficar falando, perdoe meus pecados pelo meus pecados, isso é não crer em Jesus, porque Jesus Cristo já lavou nossos pecados. Vocês pedirem perdão quer dizer que estão falando que Jesus Cristo falhou na sua obra. Pessoal, se Jesus Cristo diz que somos justos, somos justos. Se ele fala que nosso pecado já foi lavado, foi lavado. Se Deus fala que não se lembra dos nossos pecados, é porque não se lembra. Não é o nosso pensamento, é a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus que é uma pessoa que crê em Deus. Amém? No meu caso, em 1962, 60 anos atrás, né? Nós estamos em 2022, não é verdade? Naquele dia, lendo a Bíblia, eu pude ter a certeza, né, da minha salvação e descobrir que Jesus Cristo lavou meus pecados. Nós tínhamos, né, tinha a igreja onde eu frequentava, onde tínhamos a reunião de jovens. Todo o sábado à noite nós tínhamos o preparo do louvor para o domingo de manhã. Então no ensaio ali eu fui para os jovens, né, e dei o testemunho da remissão dos pecados. E eles ficaram todos surpresos. E eu comecei a falar, você também tem que receber a remissão dos pecados, tem que receber a remissão dos pecados. Só que isso chegou nos ouvidos do pastor. O pastor na igreja, o ancião da igreja diziam ser pecadores. Quem é o Oxo Park para falar que não tem pecado? Faz sentido isso? Num certo domingo, na hora do anúncio, o pastor ele falou, Oxo Park está impedido de participar da Santa Ceia porque andou de carro no domingo. Não podia. É como se eu tivesse cometido um pecado e isso era um motivo para eu não participar da Santa Ceia. A filha do pastor estudava em outra cidade. Então, no sábado, vinha de carro, né? Participava do culto do domingo, almoçava e de carro ia para novamente para aquela outra cidade.
Então veio até aqui, ó, até a minha garganta falando, mas e sua filha, né? Mas já que isso ia constranger o pastor, eu fiquei quieto. Porém, desde aquele dia, os membros da igreja começaram a me desprezar. Nossa, o Oxo Park, eu conheço ele, ele vem falar que não tem pecado. Ele é pior do que eu. Olha que incrível, pessoal. Eu comecei a ler a Bíblia. Na Bíblia deixava bem claro que Jesus Cristo havia lavado meus pecados. Eu não tinha mais nenhuma dúvida sobre isso. Eu criei na Bíblia. Porque, pessoal, tinha o professor Shima ali na igreja. Ele era muito bom no inglês. E não tinha ninguém ali que falava inglês na cidade de Sonsan. Só que o missionário Dick Ney havia chegado dos Estados Unidos. Ele estava em Daegu. Ele procurou o missionário e falou assim, olha, missionário, eu vou traduzir para você de graça. E ele ficou como intérprete do missionário. E muitos missionários que veio à Coreia naquela época disseram que tinha cerca de 520 missionários na Coreia daquela época. Só que dentre os missionários tinham os que haviam recebido a missão dos pecados. Não é por ter, sabe, escutaram que fazem culto de madrugada na Coreia, então vieram ver, mas não é por causa do culto de madrugada que todos eram salvos. Então, entre eles se reuniram e falaram, vamos abrir um seminário aqui, uma escola. Então, o missionário, né? Esse professor de inglês entrou em contato comigo, ele me conduziu para conhecer aquele missionário e entrar naquele seminário. Então, aprendi a Bíblia lá, fui para Kokton, depois para Kimcheon, fui para Daegu, fazendo o trabalho do evangelho. Foi muito gratificante. Hoje em dia também a maioria das igrejas aqui da Coreia, os pastores dizem ser pecadores. Pessoal, afirmar que é pecador não é algo assim humilde. Você afirmar que é pecador quer dizer que Jesus Cristo falhou na sua missão. Essa frase é ser contra Jesus. Só Jesus Cristo não falhou. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos salvou dos pecados. Nós não somos mais pecadores. Jesus Cristo já recebeu todo o castigo pelos pecados. Ele falou que nós somos justos. Muitas pessoas da Coreia ainda dizem que são pecadores. Só dentre vocês também não tem muitos que antes diziam ser pecadores. Só o que a Bíblia diz? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por Jesus Cristo, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós pecamos, mas Deus falou que nós somos justos. Por quê? Jesus Cristo, ele recebeu a punição pelos pecados que cometemos. Amém? Por isso, nós somos filhos de Deus. Não é mérito nosso, é por Jesus Cristo, é por Ele receber todo o castigo pelos nossos pecados. Nós somos justos. Só afirmar que é pecador é ser contra Jesus, é afirmar que Jesus Cristo falhou. Tem algum insulto maior do que esse, do que esse para Jesus? Pessoal, eu falei para as pessoas que não era um pecador, mas que sim era justo. Aí eles falam, que justo? Não há justo nenhum sequer, a Bíblia fala. Sim, não há justo nenhum sequer, só que depois da salvação se torna justo, ora. Não é verdade? Desde aquele dia, o Espírito Santo veio ao meu coração. E coisas que eu não conseguia entender na leitura bíblica, antes, o Espírito Santo me permitia entender. Só hoje, ando por todo o mundo. Todo ano, por várias vezes, eu falo da palavra de Deus e muitas pessoas têm recebido a salvação. Sabe, os pastores aqui da Coreia, sem saber de nada, simplesmente vêm me xingar, de insultar, de herege. Os que receberam a remissão dos pecados é o herege. O que não receberam é o normal. Amados, não há nada para vocês fazerem em relação ao pecado. A remissão dos pecados não é trabalho nosso. Foi algo feito por Jesus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus diz que nós somos justos. Nós pecamos, mas somos justos. Por quê? Jesus Cristo lavou todos os pecados na cruz. Só eu creio nisso. Desde então, o Espírito Santo passou a habitar no meu coração. O Espírito Santo me permitia saber da palavra, sabe, vivendo, pregando a palavra. Já se passaram 60 anos da minha salvação. Parece que foi ontem. O tempo passa rápido, né, gente? E eu prego o evangelho em todo o mundo. Líderes religiosos do mundo inteiro escutam minha pregação. Todos falam, vamos trabalhar juntos. A favor, vem aqui, pregue a palavra na nossa igreja. Muitas igrejas têm me convidado. Dessa vez, também nós temos a presença de mais de 100 pastores representando seus países. E toda vez que eu converso com eles, sou muito feliz. Neste ginásio onde estamos, parece que foi ontem, né, que começamos com a grande conferência, mas já estamos terminando. Nós iremos dar continuidade, né, na igreja de Gangnam. Eu agradeço muito a Deus. Amados, o rei, o capitão do rei, por ter condições de vida, não cria em Deus, não esperava em Deus, confiava no seu pensamento, no seu poder. Eles ignoram a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus. Pessoal, diferente deles, vamos crer na palavra de Deus. É certo, sim, nós pecamos. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele tomou para si o castigo que nós deveríamos receber, então nossos pecados foram lavados e nós somos justos, somos santos. Não foi por ouro ou por prata ou por coisas corruptíveis que nós fomos remidos dos pecados, mas sim pelo sangue do precioso Cordeiro de Deus, pelo sangue de Jesus que nós fomos lavados. Tem uns louvores assim, as pessoas cantam muito aí na hora da oração. Senhor, perdoa esse pecador. Sempre estão dizendo que são pecadores. Só Jesus Cristo fica chateado com isso. Eu nunca mais repeti ser pecador. Antes, na minha infância, na minha juventude, sim, menti bastante, roubei bastante, cometi muitos pecados. Mas Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Ele foi castigado no meu lugar. Jesus Cristo, pela sua obra, afirmou que eu sou justo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pessoal, gratuitamente pela graça. Espero que todos creiam nessa palavra. Se vocês crerem nessa palavra, vocês estarão unindo seus corações com o que Deus está dizendo. O Espírito Santo irá trabalhar na vida de vocês. Então, não importa o que vocês encontrem na vida, Deus estará ajudando vocês e vocês alcançarão a graça do Senhor. Eu agradeço muito por podermos compartilhar essas palavras nessa conferência. E amanhã estaremos terminando o nosso evento, né? Eu quero dar mais uma resumida a vocês. E todos que receberam a salvação, não se contentem apenas com a sua salvação. Falem para as pessoas que ainda não receberam a salvação. Olha, eu acreditava ser pecadora, mas crie na palavra de Deus. Vocês também creiam na palavra de Deus. Pregue o evangelho, pessoal. Eu tenho feito isso pelos últimos 60 anos. Pessoas do mundo inteiro conheceram a nossa igreja, escutaram o evangelho. Temos pastores hoje que pregam esse evangelho e estamos renovando o mundo. A partir de hoje à noite, deixem seus pensamentos e creiam só na palavra de Deus. Jesus Cristo afirmou que nós somos justos, porque todos os nossos pecados já foram lavados. Deus não se lembra dos nossos pecados.
Só não se enganem. Com fé. Espero que vocês possam aprender a palavra, escutar a palavra e também pregar essa palavra para outras pessoas, para os seus familiares, para os seus parentes, para que todos possam receber a remissão dos pecados e viver uma vida resplandecente diante de Deus. Já se passou muito tempo. Nós iremos nos ver amanhã, pessoal. Obrigado. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, pelo pecado, nós deveríamos receber a maldição e ir para o castigo eterno. Mas Jesus Cristo veio e foi castigado no nosso lugar, depois de ter tomado para si os nossos pecados. Agradecemos. Nós louvamos o nome do Senhor. Nós glorificamos e o adoramos. Senhor, muitas pessoas ainda são enganadas por Satanás e acreditam ser pecadores e por isso sofrem muito. Senhor, que nós, pregando o Evangelho, esse Evangelho possa alcançar essas pessoas e que eles também possam receber a salvação e servir ao Senhor com alegria. Conceda-nos a sua graça. Muitas pessoas escutaram o Evangelho nesta conferência. Senhor, que essa palavra viva possa conduzi-los para viver uma vida preciosa e abençoada. Agradecemos e a tua graça nos concedida nos salvou dos pecados e nos levou para a vida eterna. Glorificamos o teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado por estarem junto conosco. Hoje terminamos por aqui. Obrigado. Obrigado.